Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ilumina Sua Empresa. Esse podcast a gente fala de cultura, de estratégia e marca. A gente fala para empresário que gosta de ouvir outros empresários. E a nossa intenção é poder aprender um pouquinho, né, com a história de quem está sentado na mesa com a gente. A gente vai falar hoje sobre marca e resultado. Como é que uma construção de uma marca tão forte, vocês vão descobrir já já qual com uma grande história, com muitos desafios, que faz com que a cidade de São José do Rio Preto, Ribeirão e outras tantas, quem sabe já, né, Zanin? Faz com que essa marca seja realmente muito conhecida, muito forte e com um projeto que se desenvolve cada vez mais. Hoje eu estou aqui com o Zanin. Seja muito bem-vindo, Zanin. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. Vamos embora. O Zanin é riopretense, empresário, né? Professor e mestre cervejeiro. E uma curiosidade, o Zanin é professor de geografia, né? Exato. E leciona desde 95. E aí eu fiquei sabendo coisas muito bacanas aqui com o currículo do Zanin, que ele é sócio do Grupo Vila Dionísio desde 2004. Exato. Que está em Rio Preto e em Ribeirão. O Chico Barrigudo dos Damas do Plaza e do Mercadão. E a cervejaria Tamareira. Certo? Mais alguma coisa que eu esqueci? É isso? A gente tem uma lojinha pequena lá no Village Mall, que é a Estação Vila Dionísio também. Aí, bom demais, bom demais. E também você comentou também, Zanin, eu quero que você conte nessa história, nessa jornada toda, né? A gente vai falar de marca aqui. Tá. E uma coisa importante para a gente começar a falar de marca, que marca não é marketing apenas, né? Marketing é um dos braços, né, da marca, que envolve uma série de outros elementos, né? Mas o principal é como é que essa marca, que na verdade é a organização, né? Como ela é percebida, tanto pelos seus clientes, mas pelo seu time, pelos seus colaboradores, né? Pela própria cidade. Então, acho que vocês passaram muitas histórias, né, ao longo dessa trajetória toda. Eu quero que você resuma um pouquinho de como foi a ideia, como começou a estar como Vila Dionísio aqui em Rio Preto, qual que era a intenção de vocês e como é que isso está hoje, como é que esse grupo se estrutura hoje. Então, faz uma trajetória, uma linha do tempo, para quem está te ouvindo, começar, e te vendo também, né? Começar a entender um pouquinho sobre isso. Olha, a gente sempre fala que a origem do Vila Dionísio, ela passa pela nossa necessidade, nossa dos sócios, como consumidor, tá? Na época, eu e o Ronaldo, que é um dos meus sócios, a gente era sócio do cursinho alternativo, né? Que foi um cursinho que teve aqui em Rio Preto do final dos anos 80, né? Até pouco tempo atrás aí na pandemia, apesar da gente ter deixado o cursinho em 2010. Mas a gente surgiu numa necessidade de consumidor. Porque na época a gente tinha 26, 27 anos, no início dos anos 90, no início dos anos 2000, perdão, e todo lugar que a gente saía em Rio Preto, né, a gente tinha que ouvir a mesma música. Que música que era, Zé? Assim, ó, tinha muita música sertaneja, que é a tradição do interior. Sim, do interior de São Paulo. Né? Teve uma fase muito de forró, teve outra fase muito de pagode, né? E a gente tinha sempre que tomar uma cerveja, né? Que aí Rio Preto foi invadido com algumas marcas. Eu falo assim, nossa, nem Ambev a gente está conseguindo tomar mais em Rio Preto. Sim. Né? E aí a gente falou, cara, mas como é que faz, né? Porque deve ter mais gente que está nessa situação de querer ouvir algo melhor, comer algo melhor, né? Tomar algo, né? E a gente sempre foi muito incomodado com a história que você chega num lugar, como o lugar tem aquele contrato exclusivo com uma marca, você é obrigado a tomar um único produto. Sim. Né? Então, mesmo que a gente tenha fechado, por exemplo, nesses anos todos, a gente já foi parceiro Ambev, a gente é parceiro Heineken nesse momento, né? Mas ainda assim, todas as vezes que a gente faz qualquer contrato de parceria com eles, falou, a gente quer manter pelo menos 100 rótulos de cervejas que são independentes, artesanais, os nossos rótulos, né? Nada que vai competir diretamente com aquele Pilsen de massa, vamos colocar assim, né? Mas para que existam outras opções para o cliente. Né? Então eu acho que a gente sempre pensou no cliente, na questão do que o cliente vai consumir, que experiência que ele vai viver, né? Que a gente achava que isso era fundamental para a sobrevivência da empresa. Né? E o Vila Dionísio não era para ser
uma casa de shows ou uma casa noturna para 600 pessoas, como se transformou. Sim. A gente abriu o Vila Dionísio na virada de junho para julho de 2004. A gente fez um teste com os amigos, depois um coquetel de lançamento para a imprensa. O Edinho era prefeito nessa época, foi lá. E aí, daí a gente abriu para o público. A intenção era abrir 4 horas da tarde para o happy hour. E meia-noite a gente queria estar fechando a casa e indo embora. Tá? Era um primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, 3 horas da manhã, 300 clientes na parte de fundo do Vila que não iam embora. Eu falei, cara, era para ter fechado meia-noite, né? E aí eu falei, acho que não era só a gente que estava carente disso. E aí a gente identificou, porque muitas vezes, né, você tem projetos, você tem determinadas coisas que você acredita e que você acha que a sua necessidade pessoal pode ser necessidade do mercado. Sim. E não é. Né? Então tem coisas que é necessário ver como que você consegue testar, como você consegue posicionar. Sim. Na época, como a gente ainda tinha outro trabalho, né? Eu era professor e era diretor administrativo do cursinho. Sim. Então, abrir o bar pra gente era algo complementar. Então, Sim. a gente teve vamos colocar essa possibilidade de conciliar as duas coisas no começo. Depois, o bar ganhou uma dimensão muito maior que eu não tinha mais como conciliar com cargo de direção, com cargo, né, administrativo, vamos colocar assim. E se fez quando? Só para conectar um pouco disso que você falou agora. Quando que você sai do... Eu saio da... 2010 falou que você saiu de lá, foi isso? 2010 eu saí como sócio. Final de 2005, começo de 2006, eu deixo a direção. Entendi. Né? Quer dizer, 2 anos com já as aulas percebe ainda, que já não dá mais. Continua com as aulas ainda, mas torna-se... cada vez mais eu dava aula 3, 4 dias da semana, eu dou aula 1 dia da semana, que para mim acho que é mais importante para mim. Sim. Porque eu gosto muito, né? Eu gosto muito dessa relação, né, sim. com os alunos, ex-alunos e tudo mais. E é muito curioso, né? Eu vejo... Né, meu pai foi fazer uma consulta esses dias, o médico é ex-aluno meu, né? Então, mas hoje já... É super... Né, já depois 2004, de 30 anos de aula, né? Sim. Então, são coisas que são muito gratificantes, assim. Eu gosto muito dessa relação com a cidade. Eu sou de Rio Preto, né? Estudei no São José, estudei no Universitário, ia no Monte Líbano, ia no Palestra, sabe aquelas coisas que você cresce junto com a cidade, né? Então, fiz faculdade aqui, né? Fiz IBILSE primeiro, né? Então, são coisas que para mim... Eu via meus amigos quando eu tinha 16, 17 anos, tava todo mundo doido para querer sair da casa dos pais e ir embora, né? Querendo ir embora de Rio Preto, eu quero ir para outro lugar. Falta muita coisa aqui. Falei, então, quanta oportunidade a gente tem, né, cara? Né? Cada um tem quanta olhos oportunidade diferentes. A gente tem para fazer tanta coisa aqui, trazer ou desenvolver tanta coisa aqui, né? Sim. Então, eu sempre tive muita vontade. E a gente começou fazendo festa dentro da faculdade. A gente começou a fazer... festa da biologia, festa da engenharia, festa da atlética, festa, né? Então apanhava muito nas festas, né? Então tinha festa que dava tudo errado, né? Banda não apareceu para tocar. Uma bela escola, né? Pra empreender, né? Quem entregar cerveja entregou quente. Você falava, cara, eram umas coisas assim, sabe? Quem manda o álcool que faz aquela bagunça lá. Então, aí você tem que aprender na marra, né, cara? Então, mas era uma outra realidade. Ali era possível errar, né? Não era o ideal, né? Mas ali ainda era possível errar. Tava todo mundo se ajudando. Sim. Né? E isso acabou sendo uma escola para mim. Eu falo que a universidade, sobretudo a universidade pública, né? Ela é muito diversa em vários aspectos, né? Em classes sociais muito diferentes, pessoas de regiões do Brasil dos mais diferentes locais, você tem toda a diversidade que você tem de pensamento, toda a diversidade sexual, então assim, é um mar de diversidade. É um novo livro que se abre assim na sua vida, né? É uma nova página, uma nova porta que você fala, né? Porque até então a gente fica nas pequenas bolhas, né? Sim, é muita bolha. Né? E se você frequenta só o mesmo espaço, desde que você está aqui, você está sempre dentro da mesma bolha. E acha que o mundo de fato é aquilo, né? Exatamente, né? É o problema das redes sociais hoje, que faz o caminho, tá fazendo de novo isso, né? Sim. Tá de novo cercando só as pessoas. Os algoritmos, eles colocam a bolha que você quer ver, né? A dificuldade das pessoas enxergarem e falar, mas como, né? Não vi ninguém na minha rede social falando sobre isso, ou comentando sobre qualquer assunto, evento, política, economia, bairro. Cada vez mais segmentado. Cada vez mais segmentado. Ver, Então, e a gente achou que isso poderia ser desenvolvido.
E aí, né, acho que não sei quantas pessoas já ouviram essa história, mas lá a parte do fundo do Vila ela era aberta, era para ser um Biergarten, né, um jardim cervejeiro alemão, né? Tanto que aqueles bancos que estão lá até hoje, eles têm 20 anos, são os mesmos bancos, né? Que é madeira, né, pesada ali, né? E você tinha uma piscina ali, e em volta da piscina a gente estava começando a construir um jardim para ficar um... Só que essa história de que, ao invés do bar fechar meia-noite, estava fechando 3, 4 horas da manhã, meu problema, eu comecei a ter um problema com vizinhos, não por conta de som da banda, mas por conta de barulho de 200, ruído, 300 né? pessoas conversando lá fora. Sim. Né? Aí a gente foi cobrir, fazer projeto acústico. Cara, a gente teve que fazer uma segunda parede no Vila, colocar areia dentro para vazar menos som no fundo. Né? A cobertura do Vila, além de você ter aquelas placas de Sonex ali, você tem gesso acartonado, você tem lã de rocha, você tem telha especial, é assim. E aí compramos decibelímetro, que não tinha, nem a polícia aqui em Rio Preto tinha na hora que a gente chamava. Porque às vezes chamava e falava, não, agora eu tô dentro. Até a gente chegar e falar, não, agora eu tô dentro, né, não tem mais problema. Né? E aí realmente conseguimos viver bem com a vizinhança, né? Chegou uma hora que fizemos todas as adequações, nem tinha essa necessidade que tem hoje, porque hoje em dia você vai montar um bar, você já tem que ter um projeto acústico, né? Você já tem que ter algo... Você nasce assim, né? Você nasce assim, na época não nascia assim, a gente foi forjando isso, né, no decorrer ali, né? E aquela coisa, se naquele palco da frente cabia um trio, no máximo um quarteto, e era só com bandas da cidade, se num projeto que era para 300 pessoas agora cabe 600, a gente começou a trazer bandas que também tinham alguma relevância, seja no cenário independente, né? Ou artistas que estavam no momento fazendo esse tipo de show, né? É super legal, você fala assim, porra, né? O Lobão tocou no Vila, né? Ou Nenhum de Nós tocou no Vila, né? Dr. Sim tocou várias vezes, Velhas Virgens tocou várias vezes, e teve uma época ainda quando o dólar estava 1,50, 1,70 que veio um monte de gringo para cá, né? Teve o Kip Winger, vocalista do Winger, eu até falo assim, dos 3 vocalistas do Iron Maiden, a gente já teve os 2 primeiros, né? O Paul Dayano e o Blaze Bayley. Nós estamos aí esperando ver a hora que o Bruce Dickinson quer passar por aqui. Sim, muito bom. E aí, pô, a gente teve o James Burton. James Burton foi o guitarrista do Elvis nos últimos 10 anos da carreira do Elvis. Tem uma Gibson que se chama Gibson James Burton. O cara tem uma assinatura de guitarra da Gibson pra ele. Esse cara veio tocar aqui com 70 e tantos anos. Sabe? É uma coisa... Aparece no filme do Elvis que foi feito agora, né? O Elvis fala, chama o James pra fazer isso, pra fazer aquilo. Então, assim, é muito marcante isso, né? É muito, né? Relevante. Muito relevante, né? O Tim Reaper, que foi vocalista de 2 álbuns do Judas Priest, sabe? Então, teve coisas que aconteceram que nos enche muito de orgulho pela relevância cultural. Porque eu acho que assim, ó, tudo bem, tem a proposta do bar, tem a proposta da cerveja, tem a proposta da balada, mas tem que ser relevante também culturalmente, né? Muito legal você tocar nesse assunto. Eu acho que precisa, acho que isso é parte de como você associa a sua marca de uma forma diferente. É isso, né? É isso que eu quero conectar, exatamente isso, Zanin. Quando você fala de marca e olha para, a gente chama de, tem vários nomes, mas orientação para stakeholder, né? Eu olho para as pessoas que importam, né, dentro da organização. E aí quando você fala de um movimento social, né, você conecta cultural, não social, mas cultural. O quanto que uma marca, a marca de vocês, e acho que é muito legal também as negociações com as grandes marcas cervejeiras, né? Você fala, opa, a gente vai até assinar o contrato com vocês, mas a gente vai manter uma origem, a gente vai manter um DNA, a gente vai manter aquilo que a gente acredita. E essas coisas que vocês acreditam, queria que você trouxesse. Então, assim, o quanto que... E aí, o que a gente está fazendo aqui é um podcast sobre marca, né? O quanto que vocês inovaram nessa história toda, até virar grupo e todas as oportunidades, que eu quero que você conte um pouco disso. Mas o quanto que vocês se conectaram com a essência de vocês. O quanto que a inovação caminhou e a essência permaneceu. Né? O quanto que... Eu acho que é isso que... Exatamente o que você falou. Alguns exemplos você trouxe, né? De manter a quantidade de ser, pelo menos 100 rótulos. O quanto que é importante olhar para a cultura da cidade, né? E fazer com que esses marcos acontecessem aqui, enfim. E outras coisas que aconteceram. Porque eu quero que você conte também nessa trajetória desafios. Né? Acho que nada foi... não é só flores, né? Não, muito pelo contrário. Mas
que mesmo nos desafios, e a pergunta vai para essa, nos desafios, o quanto que a essência de vocês, os pilares, o DNA, os valores de vocês, ajudaram a alicerçar as tomadas de decisão? Olha, a gente acredita muito no coletivo, tá? Nós somos em 4 sócios, tem participação igual, função completamente diferente, responsabilidades diferentes, inclusive de pesos diferentes, e retiradas exatamente idênticas. Entendi. Tá? Como é que funciona isso? Eu acho que é outra pergunta. Depois você me responde. Eu acho que se você isso. começar a ficar com picuinha, não tem uma sociedade que sobrevive. Sim. Entendeu? Se você falar, olha, você, né, tomou 5 chopp a mais do que eu, você vai ficar maluco, sabe? Então, eu acho que não é por aí. Sim. Né? Então, muito mais equidade do que igualdade. Sim. É muito, até porque, né, se você conseguir ficar mais tempo no bar e ver mais coisas do que está acontecendo, tá mais presente mais dias, ou, né, ou não tá tão... Às vezes eu falo assim, cara, eu fiquei 1 mês e meio sem ir para Ribeirão, para mim me dói assim, ó. Sabe assim, eu falo, mas eu tava preparando as cervejas que eu mandar as amostras pro festival onde a gente ganhou 8 medalhas, né? Então, um sócio meu que faz cara torta para mim, né? Ao contrário, né? Puta, né? Que bom que a gente conseguiu, né? Então, é uma coisa que é muito relevante a gente entender, né? Por exemplo, semana passada, a gente estava tendo o evento no estacionamento do Iguatemi, né? 5 dias de evento. Na semana anterior, a gente estava comandando o principal restaurante da praça de alimentação da AquiShow, esse evento de aquicultura que tem aqui em Rio Preto anualmente, que a Secretaria de Pesca, o Ministério de Pesca traz para cá, virou um evento nacional isso, né? Ficou grande mesmo? Cara, ficou muito representativo, assim, muito interessante. Que é lógico, não dá para comparar com a agricultura, né? Não dá para comparar com a pecuária, são coisas que ainda têm uma dimensão diferente, mas a intenção é justamente alavancar tudo isso. O Rio Preto está numa posição muito estratégica, né? Pela importância da produção de tilápia no interior de São Paulo, pela proximidade com Goiás, com Mato Grosso do Sul, com Minas. Então tem uma coisa que existe uma possibilidade disso ainda ganhar uma dimensão ainda muito mais interessante. Eu entendo e admiro todos que defendem esse projeto, não tem nada a ver com a gente só foi né, prestar serviço. E aí, os meus sócios estavam completamente envolvidos nesse evento. Eu falei, bom, eu vou ter que soltar o outro sozinho, né? Eu fui atrás de produzir tudo quanto é material de divulgação, de assessoria de imprensa, e conversar com a agência, e conversar com o Iguatemi, e conversar com os... Então, na hora que chegou, cada um toca do seu jeito, né? Tem um que é responsável por cada parte. E os 2 eventos rolaram de uma forma muito satisfatória. Né? Então, são coisas que são muito legais a gente ver esse time. Né? Então, é uma coisa que funciona bem. Mesmo quando uma peça não está muito bem por conta de questões pessoais ou qualquer coisa, os outros abraçam e vão embora, deixa lá, daqui a pouco a gente busca ele, daqui a pouco ele vem, dá o tempo e vem. E a gente, todos os 4 já passaram por isso. Né? Então, isso é algo que, imagina, a gente era colega de faculdade, né? Vocês faziam o mesmo curso, não? Eu e o Weber fizemos biologia, o Ronaldo e o Rogério fizeram engenharia de alimentos. Tá? Eu sou mais velho que eles, eu entrei em 93 na faculdade, o outro entrou... 2 entraram em 95, o outro entrou em 96. Né? E aí... De um eu era sócio de uma festa fantasia, do outro eu trabalhei como professor, do outro, né? Então a gente foi trabalhando, foi até curioso, porque eu trabalhava com eles em coisas diferentes, né? E acabamos nos juntando ali para fazer isso. E deu muito certo, né? Mas que nem você falou, não tem nada que é sempre certo. Tem momentos que você fala, cara, um mês muito fraco, outro mês no negativo, outro mês... O que nós vamos fazer, né? Para onde que a gente vai, né? Então... Tenta ver como que a gente consegue reorganizar tudo isso. Porque as pessoas têm a falsa ideia de que vão abrir um bar e é aquela ideia do cliente. É do balcão para cá. Né? O que eu quero dizer com isso? Você chega no bar, você vê um bar que um dia está mais cheio, outro dia não está tão cheio assim, ou está mais fraco, mas você vê aquela ideia do garçom feliz, ou das pessoas tomando cerveja, uma mesa de aniversário cantando parabéns. Está sempre a ideia do que está tudo bem. Né? E não é bem assim, né, cara? Então você tem, eu vou falar para você que só de aluguel, água e luz a gente já começa o mês devendo 50 mil reais em cada casa, né? Então você fala, cara,
né? Aí você tem... também. E aí você tem, né, todo compromisso com funcionários, salários, encargos, né, impostos. Né, na hora que você vê, você fala, é muita loucura fazer isso. De cada 100 bares e restaurantes que abrem no Brasil, 98 fecham antes de 10 anos de idade. É estatístico isso. Né? Então você tem apenas 2% dos bares chegaram em 10 anos. A gente está chegando em 20 anos. Né? Então, você levantar quantos por cento em 20? Se você pegar que o Vila Ribeirão chegou em 16, o Chico está fazendo 8. Então nós já estamos indo para o terceiro bar que está mirando os 10 anos já. Então isso é algo que é muito legal. Né? Tem momentos que Ribeirão está explodindo de movimento sensacional. Rio Preto mergulha em algo, sei lá, abriu 10 casas ao mesmo tempo na cidade. Então, por mais que o nosso cliente seja muito fiel, vamos colocar assim, ele também é curioso, nós somos, né? Eu quero pelo menos ver outra casa lá que abriu, quero ver o que tem, quero ver se tem algo diferente, quero ver como que é, né? Daqui a pouco vai, daqui a pouco volta, né? Então, é natural, né? Então, e a gente também é cliente de várias, né? Da mesma forma, né? Você sai e fala assim, ó, eu vou em vários bares, eu vou em vários restaurantes, eu vou em vários shows, né? Como consumidor, a gente quer sempre mais, curioso, né? A gente quer sempre mais, né? Mas é bem interessante essa forma como as pessoas... Muita gente adotou o Vila como segunda casa, assim, né? Eu vou para tudo quanto mas é aqui que eu estou à vontade, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que as coisas funcionam. Como você acha que isso foi construído, assim? Eu acho... Aquilo linkando aquela questão que eu falei da inovação, desses anos todos, mantendo alguns pilares importantes. Né? Cara, você quer ver uma coisa? Teve um dos últimos bares que eu fui em Rio Preto antes de abrir o Vila e não me deixaram entrar porque eu estava de tênis. Eu estava com calça, camisa, mas eu tava de tênis. Eu falei, mas eu não posso entrar porque eu tô de tênis. É um bar, irmão, não é uma, né? Eu falei, não, aqui não pode, né? Então, assim, ó, lógico que a gente fala, ó, pessoal, né? Não dá pra ir descalço no Vila, né? Mas falou, cara, eu vim de Crocs, tudo bem? Eu falei, tudo bem, pelo amor de Deus. Eu vim de bermuda, tudo bem. Então, primeiro essa coisa de você se sentir à vontade. Né? E é lógico, tem gente que vai muito à vontade, né? Um ou outro vai até mais relaxado, né? Vamos colocar assim, mas de uma forma geral, cada um vai na sua vibe, cada um vai na sua história, no seu nicho, no seu, né? Então, e as pessoas se respeitam muito em cima disso, né? Os próprios sócios ficam mais à vontade possível, os próprios, e é uma coisa que é muito doida, o garçom tá de folga, ele vai lá para tomar uma cerveja. Cara, é o dia da folga dele, ele resolveu ir lá, chamou uns amigos ainda e foi para lá. Então eu acho que tudo isso foi construído em conjunto, né? A forma como os primeiros funcionários entenderam, a forma como a gente tentou desenvolver isso com a equipe, a forma como os clientes que mais gostam do Vila venderam essa ideia. E se você levar em consideração, a gente raramente, muito raramente, a gente faz algum tipo de propaganda específica, até porque um bar e restaurante raramente sobra verba para você fazer uma revista, um jornal, qualquer coisa assim. Né? Então, a maior propaganda, inclusive, é boca a boca. Tenho certeza que hoje em dia você ainda tem parece aqueles stories do pessoal que tem essas páginas aí que desbrava isso, visite aquilo, conheça, não sei. E aí você fica mais curioso, né? Mas antes disso, a indicação era, cara, vai naquele bar comer o bolinho de coxinha de a panceta de o cara faz um enroladinho de... Então, assim, é a cultura de boteco. Então, onde eu mais tenho que investir é no próprio cliente. Eu tenho que ver o que ele mais quer, eu tenho que enaltecer isso, eu tenho que destacar, eu tenho que fazer uma... É ali, é ele que vai chamar outra pessoa para ir. Né? Uma vez a gente fez uma pesquisa, um bar tinha uns 4 ou 5 anos, né? Como que você veio no Vila a primeira vez, né? E aí? Aí eu falei assim, um amigo me arrastou, era 95% das pessoas falaram, um amigo me trouxe. Né? Então, era algo que é muito representativo, né? E eu falo que a gente já nasceu com rede social, né? Porque a gente nasceu, era uma época que estava começando rede social com Orkut, né? Então, eu tenho funcionário que fala assim, cara, você me contratou pelo Orkut. Caraca. Você me mandou um testemunho lá, falou, quer vir trabalhar com a gente, né? Então, teve isso, a gente divulgava pelo Orkut, a gente fazia os cartazes, respondia reclamação, né? A gente não conseguia ter... E é uma coisa muito doida, a gente não tem telefonista até hoje, nenhuma das empresas. Porque não dá, porque tem gente que liga às 7 da manhã, a meio-dia, às 2 horas da manhã, tem gente que liga para saber, como é que tá aí? Tá bom pra eu ir aí? Falou, cara, não dá para pagar um funcionário, 2, né? Tem que ficar um de manhã, tarde ou tarde de noite,
tem aqui, funciona desse jeito, a gente vai respondendo sob demanda, né? Já tem aquela coisa do... você faz uma pergunta ali no direct do Instagram, do Facebook, ó, quem toca hoje? Já aparece automático, né? Sim, qual é o preço da entrada? né? Você vai automatizando algumas coisas do que são perguntas... vamos colocar assim, de mais de 90% dos clientes. Sim. Quando tem um caso muito especial, ou uma reclamação específica, aí nós vamos fazer um atendimento direto, específico, nada automatizado, né? Ou quando tem alguma solicitação, falou, quero fazer uma despedida de solteiro, levar 40 pessoas aí e tal, como que dá para fazer? Sim. Né? Ou aí quero fazer uma específica. festa de aniversário de 30 anos desse jeito, o que dá para fazer? Então, aí você negocia de uma forma diferente, né? Mas é muito curioso, né? A gente fala que hoje em dia, a gente vê isso que é algo muito natural, né? Você faz lá, ó, show, sábado, 10 horas, Red Hot. Aí começa as perguntas. Que hora começa? Que banda que é? Né? Você tem duas informações, as duas são recorrentemente perguntadas. Mas eu entendo, porque é a correria do dia a dia, né, cara? Tem hora que você vê um negócio, você já quer interagir, né? Sim. Então... Muito bacana isso. E poder perceber, assim, que na verdade, um insight até, esses clientes especiais, essa galera que já está desde o começo, muita gente está aí, né? Você falou você é professor há 30 anos, né? Então, você vai no médico e você encontra os médicos lá. Agora, e os clientes do bar, assim? Essa galera que está desde o começo, ou gente Agora eles estão levando os filhos deles. Na verdade. É verdade. Ué, o bar fez 20 anos. Tem gente que fala assim, a gente começou a ficar nesse bar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha lá. Olha o papai. Olha o Dionísio aqui, ó. Olha o Dionísio aqui, ó. Então tem muita... Isso é uma coisa que eu até falo, né? Falo, pô, eu tô no ambiente de escola, de educação, de escola, faz 30 anos como professor, né? Sim. Eu falo, mas eu vou fazer 49 anos agora, eu tô desde os 4 anos dentro da escola, né? Sim. Eu fiquei tantos anos como aluno, depois fiquei tantos anos como professor, né? Então, esse ambiente é um ambiente que... Sabe aquela coisa... O que aconteceu aquele dia na festa junina da sua escola? O que aconteceu naquele campeonato de futebol da 4ª série? Né? Que o Ricardinho bateu aquela falta para você. Tem coisas que acontecem na sua vida que te marcam muito nesse ambiente social de escola. Sim. O bar tem isso também. Né? O bar tem isso de que, cara, aquele dia o João e a Maria começaram a ficar junto, naquele lugar, naquela... Ele não ia pra lá, ela não ia pra lá, um ia pra não sei o quê, e se encontraram. As histórias todas, né? E surge, né? E, cara, assim, a gente tem muito, muito disso. Amigos que surgiram ali no balcão, que... Né? Gente que, às vezes, discutiu por causa de uma coisa, no dia seguinte estava se abraçando, viraram melhores amigos. Sim. Então, e aí você coloca tudo isso, né? Que eu acho que é ainda mais interessante, porque a escola tem aquele lado dos primeiros anos, da ingenuidade, das descobertas, né? E o bar tem aquela coisa que tudo está acontecendo com um fundo musical. Então, tem ainda, além de tudo, tem uma música por trás tocando. Sim, né? Tem gente que espera aquela música, fala, se tocou, fala que aquela música, o cara se sentiu à vontade de paquerar e de conversar com a moça. Né? Ou a moça se sentiu mais à vontade de deixar o cara conversar. Então, eu acho que é muito doido isso. A gente mexe com emoções o tempo todo. Né? Eu falo que, na verdade, o Vila, a gente conseguiu fazer com que o Vila tivesse vida própria. O que a gente faz, nós como sócio, é dar manutenção e ter a responsabilidade legal e social de que se acontecer algum problema, a gente tem que interferir. Né? Então, por exemplo, a gente não quer que tenha de forma alguma nenhum problema relacionado à violência entre casais, né? Ou, né? E aí você fala assim, tipo de violência. Hoje em dia, quando você vê assim, virar uma lei estadual ou federal dizendo, olha, diz que mulher, diz que, né? Pô, cara, faz 10 anos que a gente tem na parede dos banheiros do Vila, não é não, né? Respeite, né? Se você se sentir coagido, procure um funcionário, tá? Então, são coisas que a gente já enxergava isso antes de precisar uma legislação. Tem uma lei para isso. Né? Então, a gente trabalha, a gente até começou porque era uma cultura do interior. Você ter uma portaria mais cara para homem e uma mais barata para mulher, ou não ter portaria para mulher. Durante muito tempo a gente tinha essa diferença de que, sei lá, era R$20 portaria para homem, 10 para mulher, né? Nunca deixamos de cobrar porque a gente achava que não pode, né? A gente fala que quando é gratuito, quando é de graça não tem valor. Quando é de graça o produto é você, né? Isso mesmo. Então, e aí chegou uma hora que falou, não, a gente precisa igualar isso, né? A gente precisa tratar isso de uma forma mais, né? Isso, o que complica é que a maior parte dos nossos concorrentes continua fazendo do outro jeito. Mas a gente colocou isso como uma questão
do que a gente acredita como sociedade. Sim. O que a gente faz muitas vezes é dar um desconto para casal. Falar, ó, vai chegar o casal, então ao invés de pagar 2 portarias, paga 1,5, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. E aí juntam casais de todos os tipos. Fala, a gente é casal, tá tudo certo. Tá é casal, é casal. Não vou entrar nessa discussão, né? Até porque, pelo amor de Deus, acho que tá mais do que certo, né? Sim. Então, é que às vezes você vê que você chegaram só os amigos, né? Fala, não, tá bom. Olha, são tudo casal. Nós estamos em 8 amigos, 8 casais, perdão. Não são amigos, não. Mas tudo bem, tem hora que a gente faz isso sabendo dessa possibilidade, né? E é uma forma da gente tentar fazer isso da maneira mais amistosa. Sim. A gente também, para você ter uma ideia, a gente fala só tem uma coisa que é muito legal que o público foi aprendendo, né? Falar, esse dia vai tocar Queen. É um rock mais clássico, atrai um perfil de público, né? Sim. Tem gente que às vezes não é da vibe. Pô, você pensar que o Fred Mercury foi mais de 30 anos que morreu, né, cara? Sim. Né? Nós vamos fazer 30 anos da morte de Kurt Cobain. Caramba, né? Então, assim, ó, cara, maior representatividade do movimento grunge, por mais que eu acho que o Pearl Jam seja ainda mais marcante, né? Mas o Nirvana, ele consolidou o movimento, né? E você fala, cara, tá fazendo 30 anos da morte do Kurt Cobain, cara. Né? Vai fazer agora. Então é algo muito, muito, muito representativo no sentido de como a gente tem tribos que são de épocas diferentes, né? Sim. O rock tem 70 anos, né? Sim. Então, você fala, não tem mais nada de novidade, né? Então, às vezes surgem bandas novas, né? Fala, legal, Imagine Dragons fazendo um trabalho desse. Coldplay é rock ou não é rock? É só pop, né? Então, vai pra... Não, mas eu acho que é parte dentro desse universo, né? Sim. Então, para aquele roqueiro que é mais metaleiro, mais pesado, né? Pra ele, né? É de Iron Maiden pra cima, né? Ou pra baixo, né? Depende da interpretação. Muito bom. E o grupo, quero que você fale um pouco também dessa evolução, né? Que nasce essa oportunidade, você mesmo trouxe um pouquinho antes. Na verdade, assim, né? A gente... Quando o Vila de Rio Preto acabou se consolidando, eu acho que depois que você tem uns 3 anos de bar ou de empresa, você tem que começar a pensar nos próximos passos, né? O primeiro ano é novidade. Os primeiros 3 anos, fala isso. Primeiro 3 anos é novidade, o segundo... Não, no caso de bar, eu ainda acho que assim, o primeiro ano é novidade, o segundo ano é o ano que você vai decidir se fica ou não. É o desafio. Porque aí passou novidade, começa a cair público ou começa a frequentar quem se identificou. Sim. Né? E aí, o segundo foi um ano difícil pra gente e o terceiro consolidou. Eu quero te falar um pouco desse, só rapidinho antes de você conectar a história do grupo, tá? Mas é importante sobre marca, e eu quero que você linke um pouco disso também. Por quê? Quando você fala assim, se consolida, né? Se posiciona, a gente fala muito isso, né? Se consolida, se posiciona, o público identificou, né? Quem se identificou. São inúmeros elementos que você fala, desde do traje que eu posso ir mais à vontade, que os próprios sócios, né? Eu lembro sempre, chegava lá, tava de short, um sapatênis, uma coisa super leve, né? Sempre nesse ambiente, do jeito que vocês são. Né? Eu acho que é manter isso. Então, essas se chama de artefatos, independente dos nomes, mas é colocar elementos que estão muito alinhados ao DNA de vocês, com um olhar de muito respeito, por exemplo, como você falou, mais de 10 anos vocês já colocam na parede do banheiro, e é verdade, porque né, eu sou cliente fiel, então também acompanho disso. E isso vai fazendo com que as pessoas se identifiquem. Claro que tem que ter uma boa música, uma boa acústica, uma boa cerveja gelada e as variedades todas, né? Mas o quanto que o DNA, sabe? O DNA está muito nesse lugar do jeito que somos. E eu gosto muito de frisar isso, assim, né? Nos trabalhos todos que o Illumina acaba fazendo. O quanto que é da essência daqueles proprietários. Claro que é olhar para esse cliente, perceber o processo evolutivo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que a gente acredita. Você falou, acredita quantas vezes aqui? Você trouxe um monte de vezes acredita. Porque a gente acredita nisso. A gente acredita nisso. Porque isso a gente é fiel a isso, né? Então, cada vez mais que você traz o que você acredita, claro, com olhar para o cliente, mas sem se desvirtuar, né? Não, só por grana, entendeu? Não que acontece muitas vezes em negócio. O que manda é o dinheiro e ponto final. Não, o dinheiro ele faz parte do jogo. Não é ele que manda, né? Então, não, na verdade, assim, ele é importante para fazer a engrenagem girar. Sem dúvida. Né? Ele é combustível para o carro. Exato. Né? Mas, assim, na verdade, assim, eu já tive propósito, para você ter uma ideia, né? Eu até hoje, faz 20 anos que o bar tá aberto, de vez em quando aparecem uns produtores meio malucos, falam, ó, vamos fazer aí, então, uma dupla sertaneja tá estourado, quero pagar pra ela tocar aí.
Falei, irmão, não faço, né? Eu já tive proposta em Ribeirão de locação do bar para gravação de um videoclipe sertanejo. Entendi. De dia, né? Falei, cara, tá escrito Vila Dionísio em tudo quanto é lugar, tá o palco aqui, é em Ribeirão, todo mundo sabe, a banda tá vindo gravar, vocês já puseram em tudo jornal. Entendeu? Chega uma hora que não vale a pena. Perfeito. Não vale a pena. Né? Então, demorou muito tempo para você construir aquela identidade, aquela credibilidade. Sim. Né? Você pode ir pro Vila, tem dia que você fala assim, ó, eu não gosto desse, sei lá, vamos supor que você não goste de Charlie Brown. Eu não gosto de Charlie Brown, eu gosto mais de rock clássico e tal. Beleza. Mas você vai no bar, a proposta é muito clara, a divulgação é clara, a banda é boa, o que é feito é direito. Né? Você pode não gostar daquele som daquele dia. Né? E não tem problema nenhum. Sim. Né? A gente fala assim, né? São coisas que, quando você deixa a identidade muito clara, né? Fala, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer. Não vou te prometer que você vai ter isso, né? Fala, a gente vai colocar, teve uma época que a gente, voltamos da pandemia e colocamos DJ antes da banda começar e no intervalo. Sim. Mas, é rock DJ, tá? Vai tocar músicas, clipes de bandas de rock ou de pop. Eu até gostaria que colocasse um pouquinho mais ali, né? Um pouco, não chegando a liberar o eletrônico, né? É que eu vou falar eletrônico, eu conheço muito pouco, e eu não quero pro psytrance da vida, tá? Eu quero por uma coisa mais... Mas ainda assim, os próprios DJ falam, não, cara, não vou fazer isso. Aqui no Vila eu não vou fazer, não. Aqui é rock. É muito curioso, que às vezes eu quero testar, né? Sim. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com sertanejo, né? É a música mais vendida do Brasil, são os shows mais vendidos no Brasil, mas já tem muita gente fazendo isso, não tem por que eu fazer mais do mesmo. Sim, não é por isso que a gente não faz. Vocês gostam do sertanejo? Exato. Não, vocês frequentam? Não. Os 4? Nenhum. Acho que talvez um sócio meu ainda se incomode menos, né? Vamos colocar assim. Sim. Mas os outros 3 hoje em dia, assim, mesmo assim, ninguém sabe, é uma coisa que você fala... Eles não curtem, pronto. A gente vai em todo quanto é lugar de samba, a gente adora samba. A gente adora. A gente Samba é pra São Vila. Paulo. Cara, a proposta do Chico é essa, né? A proposta do Chico já tava pra isso, né? é tudo música brasileira, né? Encontrar qualquer pessoa. Embora tenha lá o Luiz Papini, né? Eu falo com eles assim, e o Cezinha, né? Eu falo assim, nós vamos brincar aqui, MPB, no máximo um pop rock aí, de vocês tocar uma Marina Lima, um Barão Vermelho, né, um Jota Quest, né? Mas a intenção é ir pro MPB, ir pra Bossa Nova e pro samba. Eu acho que o Chico, a gente quer brasilidade. Sim. Então você tem ali comida nordestina, você tem prato que às vezes a gente, vamos fazer alguma coisa aí gaúcha, vamos fazer alguma coisa, não sei. A gente quer que o Chico seja aquela coisa de brasilidade. Legal. É lógico que a gente leva as nossas cervejas do Vila para lá, porque o nosso cliente, né, já espera que também tenha... é brasilidade, né? Cervejas artesanais também é brasilidade. E aí, assim, é aquela coisa de que você quer colocar isso como parte. Então a gente não tem nenhum problema, né, com essas músicas. Né? Eu falo assim, eu entendo, eu dou aula de geografia, não tem como não falar que o funk se transformou no maior movimento musical dos últimos anos, é um movimento cultural. Sim. Você pode não gostar da música, eu não gosto, eu entendo o que ele representa. Sim, socialmente. Eu entendo. Culturalmente e socialmente. Você entende onde que toca, por que as letras são desse jeito, você entende. Se você... não estou dizendo que você tem que gostar, não estou dizendo que você tem que tocar na sua casa, não é nada disso. Sim. Mas se é perfeitamente cabível você olhar para os anos 90, desde Furacão 2000 e tudo que se dizia naquelas canções, para chegar nos dias de hoje. Sim. Né? Tem coisas absurdamente ruins? Tem coisas interessantes do ponto de vista de herança cultural. Eu acho que a gente tem que olhar isso de uma outra forma. Eu acho sensacional. Né? Mas não cabe na minha casa, nenhuma das duas. Nem no Vila Dionísio, nem no Chico Barrigudo. Porque elas têm uma identidade clara, né? Exatamente. Eu acho que você tem que... Quando eu falo assim, a empresa ela tem que viver por si só, nesse sentido. Ela tem que ter uma identidade própria nisso. A gente não estava desmerecendo, né? Eu sei que outras casas, né, em Rio Preto, em Ribeirão, São Paulo, fazem trabalhos que são super interessantes, mas não é a nossa proposta, nós não vamos. Eu até falo, vamos passear tudo que a gente puder no universo do rock, do pop rock, do rock nacional, né? Então, vai, a banda vai lá no meio do show, fala, a gente fez algo mais pop aqui, vai tocar sei lá, uma Rihanna, vai tocar uma Katy Perry. Cara, super bem executado, com uma pegada até mais rock, e você fala, pô, ficou bonito. Né? Quando a Adriana da Movolver foi tocar
no Superstar, né? E eles falaram, cara, a gente vai ter que cancelar os shows que a gente fechou um negócio, não conta pra ninguém. Você fala, legal, aqui tá pensando... Cara, e eu tinha encomendado um projeto com eles antes, eles chegaram a fazer esse show aqui em Rio Preto, que se chamava Divas do Rock. Então peguei algumas coisas de pop e tal, ele falou, não vou tocar isso. Fala, cara, vamos tocar isso. Vamos tocar isso, vamos tocar isso. Falou, não vou tocar. Cara, vai ficar legal. Puta presença de palco, puta voz, banda redondinha. Nossa, falou, vou fazer o seguinte, a gente vai fazer umas 2, 3 músicas. Você vai estar lá, porque se alguém chiar, você defende. Você fala, tocou, o bar explodiu, aí levaram pro programa da Globo, né? E aí explodiu, né? Falaram, funciona. Obrigado. Né? Vou dar os direitos autorais agora. Pelo amor de Deus, né? Mas é aquela coisa de que você enxergar o potencial. Sim. E tem coisa que a gente tentou fazer, falou, opa, não funcionou direito, às vezes. É muito curioso, né? O pop até encaixa mais fácil do que às vezes você tentar colocar algumas coisas de MPB ali no rock. Sim. Então a galera tem mais resistência, assim, com algumas coisas. Parece que tem mais link com rock, né? Um J Quest linka mais com rock, talvez, do que um MPB um pouco mais diferente. Né? Então tem hora também que você fica meio que forçação de barra, né? Vamos colocar assim. Sim. Né? E me fala só pra gente já caminhar pro final dessa jornada da história, né? Desses outros... O que acontece foi o seguinte, aí... Empresas do quando grupo. o bar se consolidou, que a gente falou, 3 anos, vamos pensar em outra praça. Tá. E a gente pensou em ir pra Bauru, que é uma cidade do mesmo porte de Rio Preto. Sim. Tá? E ali a gente já tinha alguma experiência, que a gente foi pra Bauru, num final de semana, fomos em 2 finais de semana pra Bauru. E aí a gente falou, quais são os bares que tem, quais são os principais bares, ou baladas, ou casa de show, seja de rock ou não, sertanejo e tal. A gente viu quanto custava para entrar, quanto que era a portaria, quanto custava a cerveja, quanto custava a porção e o que as pessoas estavam consumindo. Sim. Então isso é a melhor referência que você tem quando você quer fazer essa pesquisa. Tá? E aí dando uma dica para quem vai abrir bar, né, Dani? Já dá uma consultoria aqui. Olha, podemos ir mais fundo. Né? Bora. E aí eu falei, cara, não faz sentido ir para Bauru. Né? Não vai ser algo que vai ser mais custoso ainda pra gente. Nessa época surgiu um amigo meu de colegial que estava saindo de Ribeirão e ele falou, cara, a gente tá pensando em comprar uma franquia do Vila, vocês não vendem franquia pra gente abrir em Ribeirão? Aí eu falei, a gente vai visitar Ribeirão então. Aí fomos visitar Ribeirão e ele estava querendo abrir um Vila e acho que ele não tinha muita noção do tamanho do investimento. Tá? Na época, falou, a gente precisa, tem uns 200 mil guardados. Falei, cara, não tem como abrir com menos de 2 milhões. Né? Não é que eu quero, é o tanto necessário. Só o que você vai gastar de refrigeração, sistema de chopp, sistema de som, iluminação, palco, amplificadores, fora toda a reforma física, né? Ar-condicionado, câmara fria, cara, era né? E a gente também não tinha esse dinheiro, mas a gente tinha crédito em banco que via a gente com potencial do tipo, olha, tem uma linha aqui para vocês, via BNDES ou via os projetos de São Paulo, né, que vocês conseguem fazer de uma forma, né, e aí a gente então entrava com 1/3, metade do investimento, né, e 1, 2 anos a gente quitava aquilo. Fomos para Ribeirão, ficamos encantados com Ribeirão, porque a gente começou a ir para Ribeirão na sexta e sábado, tava tudo lotado, final de 2003. A gente começou a ir na quinta, tava tudo lotado. Começou a ir na quarta, tava tudo lotado. Falei, cara, tudo disso aqui tá lotado. Todos os dias isso aqui abre, tá lotado. Era fila para entrar na cachaçaria, tinha café Cancún, era fila para entrar no Café Cancún, era fila para entrar no Zucker, era fila para... Tinha um bar que chamava Quinta Esquina, porque tinha 5 esquinas e o bar atendia nas 5 esquinas. Caraca, que loucura. E a gente começou a falar, cara, vai ter que ser Ribeirão. Vamos vir para cá. E aí nessa de entender Ribeirão, né, cara, falou, bom, tem que ser aqui, né, é um lugar que tinha uma praça que a gente desejava e não tinha nenhum projeto parecido com o nosso, né? E tem uma coisa que, assim, ó, que é assim, ó, vamos colocar assim, ó, que eu falo que é pré-vila nas 2 cidades. Os bares de rock eram sempre muito underground. Entendi. Entendeu? Então, na hora que você abre um bar de rock que é bonito, bem ambientado, com 200, 300 cervejas diferentes, banda boa, público bacana, o próprio roqueiro ficava com preconceito. Falava, não, mas é uma balada de rock e tá tudo funcionando assim, né? Então, isso foi uma coisa que, assim, era uma briga. A gente teve essa briga em Rio Preto, depois tivemos essa briga em Ribeirão, né? Mas um bar de rock... Não, né, cara? A gente tá acostumado com, né, o submundo da garagem, assim, né? E a briga que você fala com quem? Com as bandas. Não, o próprio público do rock, no começo, ele tem uma desconfiança. Um olhar mais... olhar mais assim. Né? Tanto que... E aí, em Ribeirão, eu tinha 2 bandas de Ribeirão que eu trabalhava, que eram 2 bandas muito boas.
E os materiais... Você trabalhava aqui com elas aqui? Já trabalhava com elas aqui. E os materiais que eu recebia de outras bandas de Ribeirão, eu não gostava, eu achava que as bandas ainda estavam né, abaixo. Na hora que eu abri o Vila lá, eu recebi muito material, eu falei, não dá, né? E algumas pessoas eu tinha liberdade, que eu já conhecia, eu falei, cara, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, né? Tentava falar. E essa é uma outra coisa, né, Zanin? A curadoria, né? Vocês sempre foram muito cuidadosos com quem vem tocar. E até né? muito chato, assim, né? Porque, assim, na verdade... Não é nem cuidador, é chato mesmo. Não, porque, assim, ó, sobretudo com quem você... com o cenário local, você tem que falar que não dá para tocar. É complicado, né? Então, tem gente que, assim, né? Tem gente que ainda sabe ouvir crítica. Tem gente que fala, irmão, não dá, né? Hoje é mais fácil eu falar assim, ó, a gente já tem essa proposta. E realmente a gente tem quase todas as propostas que a gente quer, né? Mas tem bandas que ainda tem uma qualidade muito fraca, né? E eu, assim, tem hora que eu faço até para proteger. Porque eu falo, cara, se você subir assim no Vila, os clientes vão destruir vocês. Sim. Né? Porque o nível de exigência já o cliente do público, Vila, né? Ele já... O cliente das duas cidades já ficou com a régua lá em cima, né? Então, vocês fizeram isso com a gente. Tá vendo o baterista perdido, tá vendo o baixista sem achar nada, tá vendo o vocalista sem entrar uma nota certa. Né? Você não precisa ser um grande conhecedor de música, mas você sabe quando tá harmônico ou não tá, né? Você sabe quando tá funcionando ou não tá. Então, e aí os Vilas se consolidaram com a proposta, eu sempre falo, né? O Vila tem a proposta cervejeira, tem a proposta de música, tem a proposta de ambientação de pub, tem a proposta de atendimento e comida. Então a gente fala que a gente tem vários pilares. Legal. Né? Tem hora que tem algumas coisas que estão mais valorizadas do que outras, uma coisa meio que o conjunto da obra costuma ser muito bom. Sim. Né? E aí, depois de um tempo, depois de toda essa vivência, a gente sentiu falta de um botecão. E aí, de novo, necessidade como cliente não só nossa, mas de muitos clientes do Vila que ou já tinham casado, ou já tinham tido filhos, já falou, cara, eu já não consigo mais ir no Vila como dava, mas eu queria comer a coxinha, eu queria ouvir música boa, eu queria tomar cerveja boa, né? E aí a gente surgiu essa história. Então, falei, então vamos montar um outro. Ah, mas vai ser o quê? Boteco do Vila? Falei, não, vamos montar algo, né, que tenha uma identidade própria. Na época a gente testou uns 100 nomes diferentes, mas toda vez que a gente ia pro INPI, a marca já estava registrada, né? Então tem hora que surgem nomes que fala, pô, nome bem legal, né? Sim. Você já tem dono. Já tem. Né? E para nossa surpresa, na hora que a gente chegou no Chico Barrigudo, né? Que tinha aquela brincadeira dos avós lá, viva eu, viva tudo, viva o Chico Barrigudo, aquelas coisas de caipira, né? E a gente falou, cara, não tem registro. Falei, não é possível. Deve estar com um pau no site, procura de novo, procura amanhã. E aí registramos, falou, vamos embora como Chico Barrigudo. E aí a proposta de ser um botecão de abrir 5, 6 horas da tarde, e esse para meia-noite, 1 hora no máximo, né? Durante a semana, 11h30 da noite, né, acabou. E sexta e sábado vai até meia-noite e meia, 1 hora, né? E dentro dessa coisa de comida de boteco, né? Tentar ficar com cara de boteco. Brasilidades. Brasilidades, tanto de comida, de bebida, aquela caipirinha, aquela, né, frutas da época e tudo mais. São coisas que a gente acredita muito no Chico. O Chico, inclusive, ele tem um potencial de procura por franquia muito maior. Né? Tem muito mais gente interessada nisso, né? E o Chico... Hoje todas as unidades são franquias, assim? Todas as marcas são franquias ou não? Todas as marcas são franquias. Tá? Tem COF, tem tudo registro na BF, então todas essas coisas estão reguladinhas aí. O que muitas vezes acontece é que a maior parte dos interessados em franquia acha que vai comprar a franquia e que ela vai andar sozinha. Ele tem a falsa ilusão de que ele vai só fazer um investimento e vai vir um dinheiro. É isso aí. Ele fala, não, você não chegou. Então, na verdade, o que a gente faz é vetar. Parecem 100 leads ali. Filtra, já sobram 12, 15, vai conversar, falando, nenhum dá, não vai tocar. Uma coisa interessante que você está falando, Zanin, porque mais uma vez, cara, o quanto que eu também vivo nesse mundo da franquia, né? E muita gente acha que franquia é um modelo de expansão, sim, mas se ele não mantiver a identidade, a essência, o perfil do investidor, eu acho muito bacana que você está dando uma aula aqui, porque é isso, não é correr atrás do dinheiro, é o contrário. É manter aquilo que a gente acredita para que ele tenha perpetuidade, né? Então, e aí você está falando que para muito franqueador aqui, vai te ouvir, vai falar, os caras é louco, né? Mas pelo contrário, eu acho que isso é o contrário da loucura. Loucura é fazer isso mesmo, é botar a tua marca na mão de gente que vai detonar a tua marca
e que vai se prejudicar e não, vai tomar processo. E você não vai ter lucro nenhum. Você pode vender a taxa de franquia agora, você vai vender os primeiros meses. O que esse cara vai te dar de trabalho, vai te processar, mesmo que ele não tenha direito, mas a dor de cabeça que vai te dar e o que ele vai fazer com a marca, não faz sentido. Sim. Né? Não faz sentido. Né? Então, assim, ó, eu acho que assim, ó, se você está pensando em comprar uma franquia, seja de 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, e você está achando que você não vai ter que trabalhar, pega esse dinheiro, faz outra coisa. Perfeito. Tá? Compra, sei lá, outro tipo de investimento. Um imóvel, ou aplica lá no IPCA mais 6, aplica em qualquer coisa assim, né? Agora, se você tem que cuidar. Né? É super gratificante em termos de aprendizado, relacionamento, né? Tem que pagar suas contas também, tem que viver uma vida razoável, né? Mas assim, ó, é muito trabalho. Sim. Né? E assim, não tem hora. Né? Não tem hora porque acontece um BO 2 horas da manhã. Enquanto a galera está no lazer, vocês estão também cuidando de um monte de coisa. E antes também. Não, né? Na verdade, o trabalho dos sócios é essencialmente durante o dia, preparar a noite. O que a gente faz quando a gente está ali à noite, que às vezes a gente está ali até tomando uma cervejinha, curtindo e tudo mais, a gente só está vendo se não está tendo de olho. Uma reclamação porque garçom fez isso, ou segurança desse jeito, ou né, aconteceu algo diferente. Mas ali à noite já tem todas as peças encaixadas como tem que funcionar. Agora, a contratação da banda, a separação, o contrato, o hotel, todas, a estrutura toda, a alimentação. Os pedidos que foram feitos para todas as bebidas chegarem, os treinamentos para que a brigada soubesse preparar cada drink, os treinamentos para a cozinha, porque cada produto tem uma temperatura diferente, uma preparação diferente, a divulgação, os convites, as portarias, o sistema funcionando, tudo isso é de dia. Tudo isso é preparação. Né? Então, é uma coisa que nos exige numa demanda, né, absurdamente grande. Toda vez que você vai abrir tua casa. Hoje a gente fala, né, cara, que eu pego uma quinta, sexta, sábado, eu tenho 7 eventos para fazer todo dia, cara. Porque é uma coisa que ganha uma dimensão muito maior. Sim. E o Chico, a partir daí a gente acabou indo para o Mercadão. O Mercadão estava passando por processo de revitalização, foi feita uma série de licitações, a gente participou de uma dessas licitações, né? Tinham 4, 5 empresas que participaram na mesma categoria que a nossa, né? O lance mínimo era 27 mil, a gente deu um lance de 80 mil, o segundo deu de 27 mil, quer dizer, se a gente tivesse dado 28... 28 né? Você tinha fechado. Tinha fechado. E é um lance do quê? Era um valor... Era o valor de grana que entra para a prefeitura, para você reserva o ponta por 15 anos. Entendi. Né? Depois, e isso é renovar. Cada 5 anos você passa por uma avaliação, se você está cumprindo tudo. Constantemente você está. Se você. Né, aconteceu qualquer coisa, já aparece ali. Para todo mundo que trabalha ali. Né? Então você participa disso para poder entrar ali. Né? E aí, no final agora de 2023, veio um convite do Plaza, não necessariamente do Plaza, né, embora o Plaza tenha sido muito, contribuiu muito, né, mas tem um corredor ali no Plaza que se chama Plaza Design. É um corredor que foi sublocado pela empresa do Kedson, que é um arquiteto aqui, né, membro do Conselho de Turismo da cidade e tudo mais, né? E ele falou, cara, a gente entrou num acordo com o Plaza, a gente vai fazer um corredor especial para arquitetura, design, imóveis, essa coisa ligada, né, à construção, e a gente queria ter uma choperia de referência e nas palavras dele, para nós a choperia de referência hoje em Rio Preto é o Chico. Né? E a gente queria trazer o Chico para cá numa condição super especial, e realmente foi, para que a gente tenha um projeto para ficar aqui pelo menos 2 a 3 anos, e aí depois disso a gente renova, vê como é que faz, para onde que vai. E foi algo que a gente teve que montar assim em 40 dias. Caramba! Bora, vai, então tá. Então monta aí. Enquanto estava assinando o contrato, já entrava o bigode para fazer a reforma, já entrava, não sei o que. Então foram coisas assim. Mesmo a história do Tamareira, né? O Tamareira era de um colega nosso de faculdade, ele montou a cervejaria. Onde que é a Tamareira? O Tamareira fica na Siqueira Campos, 3 quadras antes da Andaló, descendo aqui a Santa Cruz. Tá? Ele montou uma microfábrica mesmo, 1.000 litros de produção por mês, tá? Com um restaurante da fábrica. Inaugurou em dezembro de 19, em março estava fechado pela pandemia. Putz. Não deu tempo nem dele produzir ali, porque na hora que ele estava começando a produzir, fechou tudo.
Sim. E o Marcelo, o antigo proprietário, ele não era do setor de entretenimento, né? Ele trabalhava com comércio, era CEO de uma companhia, mas ele voltou para Rio Preto, né? Porque aquela coisa, vou voltar, minha mãe tá ficando velha, né? A família tá aqui e tal, né? Aquela coisa que quem sai sempre tem essa que hora que eu volto, né? Que hora que eu volto. E só que aí depois de 2 anos de pandemia, né, cara, na hora que tava para abrir de novo, ver a Omicron lá, falou, cara, não aguento mais, fechou. Né? E aí a gente eu falei, cara, vou fechar. Marcelo, vê o que dá para fazer aí, a gente não tem dinheiro, nós estamos negativados pela pandemia, todos os bares e restaurantes estão, né? Não tenho nem condição de fazer um empréstimo para você, mas a gente acerta isso aí, põe tantos anos aí para a gente acertar, corrige com índice de inflação. Então tá bom, se for assim a gente fecha, e fechamos. A gente já produzia de forma cigano, né? A gente fazia cerveja na Invicta, fazia cerveja na Velvet aqui do Combeto, né? E aí chegou uma e falou, vamos levar para lá que a gente vai produzir ainda mais as nossas cervejas. A gente ainda continua produzindo como cigano. A gente aumentou a capacidade da fábrica aqui para 6 mil litros mês, mas ainda assim eu tenho que produzir, porque a produção ganhou uma dimensão muito maior. Legal. E na hora que a gente ganhou as medalhas lá em Blumenau, a partir de 22, eu produzi... Vira um novo modelo de negócio para vender para outros bares, né? Com certeza. Como? Para vocês venderem para outros bares e restaurantes. Na verdade, por enquanto eu não tenho interesse. Tudo para dentro ainda. Não tenho interesse. Eu quero que o cliente vá tomar minha cerveja em um dos bares. Tá bom. Porque é melhor pra gente. Sim. A gente vai servir da forma adequada. Valor absurdo, né? Eu agrego mais valor, porque eu produzo em preço de fábrica e vendo em preço de consumidor final. Não adianta eu entrar na briga. Deus me livre ficar concorrendo com a Ambev, com o Heineken, com o Cristal, com o Germânia. Você não correria, né? Você teria já um valor diferente de mercado, posicionado de mercado mas diferente. não faz sentido. A intenção é trazer para dentro. Outra, né? Como é que vai ser servido aquilo? Uma cerveja diferente, né? Que o cliente... a cerveja é amarga. Não, tem que falar que é a história da IPA, tem que falar, né, a respeito do lúpulo. Né, às vezes eu sofro muito isso quando chega um funcionário novo, né? Porque ele nunca trabalhou com isso e até ele entender, fala uma besteira ou outra pro cliente, fala, porra, né, tá trabalhando... Quanto esforço, 20 anos, você falar uma coisa dessa, irmão. Mas acontece, né, cara? Hoje em dia a gente tem que entender que a dificuldade de mão de obra é em todos os setores, né? Tanto de renovar como de formar e ficar ali. Eu tenho um funcionário que tá no Paraíba, tá no Vila faz 18 anos. Caramba. Né? Então, ele é mais velho que o Vila Ribeirão. Sim. Né? Então, assim, eu tenho funcionários nossos que estão ali há bastante tempo, mas eu tenho gente que está ali faz 10 dias, 15 dias, né? Então, tem tudo isso. Então, e aí o Tamareira, na verdade, ainda que o restaurante está em reforma, né? Porque a fábrica passou por ampliação, mas ele veio para somar nessa diversidade de cerveja, porque a gente queria fazer esses outros rótulos especiais, eu queria fazer num volume menor, com mais capricho, né, com mais cuidado, né, para entrar de uma forma diferente. Legal. A gente teve festival de cerveja agora, o Beerfest nosso, a galera veio impressionar, fala, cara, tô impressionado essa cerveja que tem, uma tem cajá, outra tem bacuri, outra tem semente de amburana, outra tá no vinho do Porto, né, é uma diversidade, né, que é assim, ó, a gente que visita muito evento cervejeiro, né? Então vai para Blumenau, vai para Porto Alegre, vai para Curitiba, visita Bodebraun, visita Tupiniquim, sabe? Que você fala, porra, né? Que legal esse movimento, né? Assim, de fazer a cerveja além do tradicional. Não tem nenhum problema fazer a Pilsen, a gente faz também, né? Se precisar, mas é muito legal você entrar nesse outro universo, né? E em Rio Preto acabamos virando até... Isso é uma prova, acho que é uma carência da cidade também, né? De você ter uma cervejaria maior, mais impactante em termos, né? Para fazer isso. O que a Colorado fez em Ribeirão, o que a Dama fez em Piracicaba, o que a cervejaria Campinas fez em Campinas, né? E a gente, como pub cervejeiro, acabou ocupando esse espaço. Mas eu acho que é um espaço que ficou vazio por muito tempo. É verdade. Né? Eu acho que podia ter sido melhor ocupado na cidade. Né? Se alguém tivesse... né, mais empreendedorismo nessa área cervejeira, vamos colocar assim. Mas aí junta tudo o know-how de vocês, né? Isso vai somando para ampliar. Cara, a gente visitou mais de 100 cervejarias. Cara. Vocês entendem. Não, e muita história, né? Sim. Na prática, vivenciada, degustada. Não, e mesmo curso, né? Eu tive que fazer curso de cervejaria. Então, os meninos são engenheiros de alimentos, eu sou biólogo, sabe? Essas coisas. Então isso vai contribuindo para o know-how, né? E os próximos passos, assim, Zanin? O que vocês têm no radar? Olha, a gente ainda questão da própria expansão das marcas, como é que vocês estão com algumas unidades? Na verdade, existem... tem uma franquia vendida para Franca, que deve inaugurar uma estação Vila Dionísio, né? Uma loja do Vila menor, mas
chopes do Vila, salgados do Vila, ter uma música acústica ao vivo ali, tá? Isso deve acontecer entre o final desse ano e o começo do ano que vem. A franquia já está definida, né? Já foi tudo pago. O estudo agora é de desenvolvimento de projeto, tá? De arquitetônico. E existe uma sondagem forte para Uberaba e Uberlândia, desse mesmo modelo, tá? E a gente quer ainda consolidar, é um projeto, eu acredito que para o final do ano que vem, né, levar um Chico para Ribeirão. Tá bom. Tá? Eu acho que é pela referência cervejeira de Ribeirão, referência de boteco em Ribeirão, eu acho que isso a gente consolida bem as duas cidades, com o Chico e Vila, e aí depois disso a gente olha com mais carinho para franqueados que sejam mais potenciais, vamos colocar assim. Legal. Mas a gente quer que essas duas praças fiquem muito bem consolidadas com esses dois projetos. E a gente ainda está naquela coisa, né, cara? Nós estamos em junho de 24, né? A gente está ainda com um reflexo muito forte de pandemia, né? Os bares, restaurantes ainda tem esse lastro de pagar imposto reparcelado, refis disso, porque mandaram a gente ficar fechado, mas mandaram a gente pagar tudo, né? Então, vocês e escolas e alguns outros. Não, se você levar em consideração o setor de entretenimento, né? De hotéis, bares, restaurantes, eventos, shows, geral, são coisas que ficaram muito, né? E aí aquilo virou um lastro. Cada dia é menor, né? Sim, mas Mas existe, ainda vai mais 2, 3 anos, a gente tem consciência a respeito disso. Né? Então, mas tem essa coisa, né, da gente querer... No começo a gente queria... Se você tivesse feito essa pergunta para mim 10, 12 anos atrás, a gente falar que a gente ainda queria ter um Vila em Campinas, um Vila em Sorocaba, um Vila, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente quer virar essa referência de Rio Preto e Ribeirão, porque eu acho que tem mais peso. Né? Não tem nenhum problema esparramar a marca de uma outra forma, mas você virar referência nas duas cidades, referência da coxinha, referência do chopp, referência, né, da música, do rock, referência dos... Né, Ribeirão com quase 740 mil habitantes, né? Ribeirão tem um peso de capital, né, cara? Uma coisa muito forte, né? Você pensar que tem mais habitantes em Ribeirão do que em Roraima. É muito louco isso, né? Roraima tem 620 mil habitantes, Ribeirão tem 740. Né? Então, são coisas que são muito representativas, assim. Né? Então, e Rio Preto, né, cara? Rio Preto é o nosso amor eterno, assim, né? Aquela coisa de a gente gostar da cidade, respeitar a cidade, a gente brigar pela cidade não só na nossa área, né? Da gente querer a cidade bem cuidada, né? As ruas, os bairros, a represa, os postos de saúde, as escolas, a segurança, né? A gente tem uma coisa de querer cuidar isso. A gente encontra vários empresários de Rio Preto que olham para a cidade do tipo, tem que ir lá, né, forçar alguma coisa, ou sei lá, via CIRP, via sindicato, via né, associações, né, mas temos que conversar com o prefeito, com o secretário, com quem quer que seja para nos ajudar. Né? Eu acho que não é por acaso que Rio Preto aparece na lista de melhores cidades do Brasil, em várias listas, porque eu acho que tem muita gente lutando pela cidade e não só pelo seu negócio. Eu acho que isso é algo que contamina, contagia. Que bom, algo muito legal. Ouvir com relação a isso, Zanin, porque quando a gente fala de marca, mais uma vez, né, esse pilar nosso dos 3 pilares de cultura, estratégia e marca, claro que está tudo conectado, né? Tudo que você trouxe está muito relacionado à cultura, a cultura Vila Dionísio, né? Que virou grupo Vila Dionísio. Você falou muito de estratégia de negócio, né? E muitas vezes dizer não, né? Muito dizer não. E o quanto é importante o empresário poder olhar não apenas para lucro, eu acho que é isso que você traz aqui com muita, muita força, né? Para posicionamento, para identidade, para fortalecer, para ser referência, muito mais só do que querer expandir, muito mais do que fazer um modelo de negócio que pode virar uma franquia e aí nós vamos então ter 10 unidades, 20, 30, 50, 100, né? Que é legal também, tá tudo certo. Se funcionar é legal. Se virar um case de problema... Que a grande maioria, infelizmente, que acontece com uma frequência que é assustadora. Né? Então, o quanto que é importante, né? Assim, só reforçando as tuas palavras aqui, o quanto que é importante ter essa consciência empreendedora, onde você quer ver pelo menos essas duas cidades que foram Rio Preto como berço, né? E Ribeirão que viram um berço de expansão. Não tem jeito, faz quase 20 anos que a gente está lá, sabe aquela coisa da gente não conhece tão bem como aqui, principalmente aquela área fora do circuito que a gente vive, né?
mas é de ter um carinho por muita coisa que acontece, de ficar muito, muito triste quando você vê uma notícia na TV, qualquer coisa que seja ruim da cidade, né? Então você toma aquilo como você parte torce sua. Para a cidade, né? Sim, não, a gente fica bravo. Tá reformando uma avenida lá, 9 de Julho, em Ribeirão, né? Não nos atrapalha, mas a gente fica doente e fala, saber o que estão fazendo. Fala, cara, não é possível. Né? Porque a gente passou por um problema semelhante na reforma da Abadi, uns 12, 14 anos atrás, que eu falava, cara, não é possível que estão fazendo isso com os empresários e estão matando a Abadi desse jeito. Sim. Né? Sim. Então, assim, ó, são coisas que a gente ficava... a gente fica agoniado, a gente toma as dores, né? Eu acho que a gente tem que ser essa empatia, né? Quando você já tem, já é natural, que é bom, mas você desenvolve ela ainda mais, cara, aí desenvolve sentimentos ainda mais fortes, né, por aquilo que você quer cuidar, né? Que a gente tenha mais empresários com a tua visão, com consciência e que possa olhar, mais uma vez, não só para o lucro e dinheiro no bolso, mas que possa ampliar e ser referência naquilo que cada empresário, né, possa fazer, que contribua com a sociedade, com a cidade, que olhe para o todo, que olhe para colaborador, que melhore cada vez mais, né? Então, eu acho que todo mundo tem só a ganhar. Eu gosto muito do ganha de fato. Né? Então, acho que você e todos os sócios aí, você representando aqui o grupo, acho que deu uma aula, né, de como é possível fazer isso. Não, deu nada. Não deu. Não é como professor de geografia, você tem uma bela aula de empreendedorismo, entendeu, Zanin? Eu acho que de verdade, assim, a gente precisa de mais referências de empresas que consigam se sustentar nesses 2%, né, de bares e restaurantes depois de quantos anos? Depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Então, assim, é muito raro que isso aconteça e é importante que tenha gente séria fazendo algo que é importante para a cidade como um todo. Eu, não só com um monte de coisa que tenho, né, de lembranças positivas do Vila, mas meu irmão trabalhou lá e aprendi a fazer uma baita de uma caipirinha porque ele foi, entendeu? O barman ali que me ensinou a fazer isso e tem uma lembrança muito prazerosa do quanto que ele se dedicou para essa marca também. Então, legal. Também isso faz parte da minha família. Isso é muito legal, né? Muito a gente tem bonito mesmo. A gente tem esse relacionamento muito bom com quase todo mundo que saiu dali. Né? Assim, são poucas pessoas que às vezes tiveram um problema pontual, né? Cometeu algum erro que também a gente achou que não era mais a hora de ficar. Sim. Né? Então, assim, mas a relação, de uma forma geral, é muito boa. Eu chego, às vezes, em outros bares, tem esse funcionário nosso trabalhando lá, eu fico até com vergonha, que eles me tratam tão bem que eu falo, Jesus do céu. Né? Mas no bom sentido, que bom, né? Sim. Que bom que a relação é tão forte, né? Tão intensa assim, né? E a gente vive isso muito no dia a dia, né? A gente tem uma confiança, a gente entrega essa confiança, né? Eu confio em você, né? Por que a gente não vai confiar um no outro, né? É lógico que cada um tem expectativa, existem alguns limites que é da própria ou função, ou da própria empresa, né? Mas dentro do que é possível, cara, a gente faz um trabalho que é muito legal. O Ronaldo tem feito um trabalho, o Ronaldo, no meio da pandemia, acabou participando do sindicato de hotéis, bares e restaurantes, dos senhores, tem feito um trabalho muito legal lá também. Então, são coisas que a gente acabou estendendo ainda mais a nossa participação na cidade. Sim, muito bom. Zanin, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado, né? Foi uma honra e muito bom conhecer a história toda. Legal. Valeu. Prazer. Obrigado mesmo. Muito obrigado, viu? Valeu. Bom, fechamos o Ilumina Sua Empresa com o Zanin, Grupo Vila Dionísio, e trazendo o DNA, a essência daquilo que eles acreditam e colocam na prática do dia a dia nesses anos todos de grupo. Então, se você gostou, comenta. Se você gostou, compartilha com quem faz sentido esse conteúdo. E a gente se vê em breve. Valeu, até a próxima.